Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um canal clássico aqui diretamente da Adega Gaúcha aqui em Kissimmee. Dessa vez nós estamos aqui em Kissimmee, como na outra vez. Ao lado do meu parceiro Gonçalves, estou aqui com esse bolinho de carne seca. O Gustavo quer me matar. A hora que a Juliana vê isso, a minha esposa fala, você tá comendo? Eu tô feio, mano. Mas enfim, deixe seu like, compartilhe. E hoje nós temos muita resenha. Temos um quadro novo, hein? Temos um quadro novo aqui. Esse é minha cara, esse é minha cara. Bom, falar um pouquinho também do erro das arbitragens, né? De VAR. Se a gente for falar assim de VAR, enfim, de tudo. Mas tô triste pelo meu time. Gonçalves está feliz. Gonça, meu parceiro. Maravilha. O que tá acontecendo com o meu time? O seu tá subindo, tá indo, e o meu tá começando, Gonçalves. Boa tarde a todos, saudações alvinegras, né? Em especial aos torcedores botafoguenses que nos acompanham. Deem um like, compartilhem, né? Fala com os outros torcedores. O Gonçalves e o Rodrigo estão numa resenha maneira toda segunda-feira ao vivo pelo YouTube, no canal Clássico, e depois vocês podem assistir também ao longo de toda a semana. Mas essa rodada foi daquelas, né? Uma excelente rodada nesse final de semana, muitos gols e o Botafogo jogando bem, né? Eu acho que o torcedor está satisfeito pelo rendimento da equipe e a gente começa a perceber também, a notar o estilo de jogo do Renato Paiva, né? Principalmente no segundo gol, uma jogada muito bem trabalhada, com a finalização do Matheus Ponte, um lateral direito, que se apresentou na área, né, como elemento surpresa, e isso aí nós vamos falar mais sobre o aspecto tático que a gente pôde observar nesse último jogo do Botafogo contra o Juventude. Agora a gente espera que esse desempenho possa também se apresentar novamente no próximo jogo da Libertadores, né? Já que o Botafogo estreou com derrota e essa semana, amanhã, já vai estar jogando novamente, só que dessa vez em casa. Então, tomara, pelo que jogou contra o Juventude, enfrentando a equipe que não tem muita tradição no futebol sul-americano, né, Rodrigo? Cara bobo, da Venezuela. Estreante em Libertadores, e o Botafogo, se jogar como jogou no Brasileiro, tem tudo para ganhar e ganhar bem, com placar elástico, né, para começar a fazer saldos de gols, que é importante nessa competição. Ô Gonça, mas aí a gente tá aqui, né? Fico brincando, mas meu filho tá bravo em casa. Pô, pai, não dá assim. Pô, deixamos empatar. E aí eu vejo, aí eu falo, agora nós estamos acompanhando o Botafogo, né? Que é pra gente bater uma resenha aqui, né? No clássico. E aí eu vejo o Botafogo com as peças que vai mudando, o pai, que nem você falou, né? Pô, o time tá se acertando. Quando ele chegou, a gente já viu, ó, é outra coisa quando tá com o treinador. E agora deu pra ver, né? As mudanças, quando ele surge efeito. Ao contrário de um Vasco, né? E o que você acha que melhorou, Gonçalo, no jogo de quinta-feira, quando nós fizemos para a Libertadores, para esse assim, jogo do final de semana? No jogo da Libertadores, o torcedor não ficou satisfeito porque a equipe realmente não se encontrou em campo e se esperava muito mais em relação ao aspecto tático da equipe, que a equipe pudesse ter apresentado um futebol onde a gente pudesse ver o entrosamento, né, entre as linhas, a organização defensiva e ofensiva, com mais poder ofensivo. Foi o que o Botafogo deixou a desejar, Rodrigo, no jogo da Libertadores. Diferentemente desse jogo no Brasileiro, principalmente no segundo tempo. Então a gente falava aqui, antes do Botafogo estrear na Libertadores e no Brasileiro, eu falei da provável equipe titular, na minha visão, e foi a equipe que jogou no segundo tempo, né, sem o Patrick de Paula. Eu dizia que o ataque do Botafogo seria Arthur, Igor Jesus, Savarino, né, como um meia chegando por trás ali, porque finaliza muito bem, e o Santi Rodrigues. Só que no jogo da Libertadores ele botou o Patrick de Paula como titular e iniciou o jogo também de ontem com o Patrick de Paula como titular. Mas no segundo tempo, apesar do Botafogo ter conseguido a vantagem, o primeiro gol ainda no primeiro tempo, foi superior à equipe do Juventude, mas o Juventude no primeiro tempo teve algumas ações ofensivas que poderia também ter
feito um gol no Botafogo, Já com você 6 teve minutos chance. já teve uma chance ali, que Exatamente. até Logo no início. escorregou ali, bateu a bola no pé de Exatamente. apoio e a bola saiu, né? É verdade. E aí, eu acho que a análise, a visão, a leitura de jogo do Renato Paiva fez com que ele, para o segundo tempo, fizesse as alterações. E a principal dela, Rodrigo, foi a entrada do Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula. O Botafogo começou o primeiro tempo com a linha de 4 considerada titular, exceto a presença do Alex Telles, que foi poupado no primeiro tempo, e entrou o Cuiabano, que é um jogador também que tem muita força física, ataca muito, e ele talvez tenha resguardado um pouco o Alex Telles para esse jogo da Libertadores, mas o Botafogo conseguiu criar algumas situações ofensivas interessantes, mas não foi como atuou no segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu assim dominar completamente a equipe do Juventude. O primeiro gol do Botafogo no primeiro tempo funcionou, mais uma vez, uma jogada com o Marlon Freitas, que quando faz um bom jogo, a gente vê que a equipe também toda... O Marlon Freitas, para mim, é um jogador que já merecia ter uma chance na própria seleção brasileira. É um jogador que tem 30 anos, um vigor físico invejável e joga de cabeça em pé, sabe fazer a inversão de bola, passe infiltrado, é um jogador que tem um bom passe, tem marcação e assim, acho que, na minha opinião, pelo que ele fez ano passado no Botafogo, ele merecia uma oportunidade na seleção brasileira. Para isso ele vai ter que jogar um pouquinho fora do país, senão ele não vai não. Não, ele tem que jogar aqui. Ele tem condições de ir, mas eu acho que se ele quer ir na seleção, ele tem brasileira que ir pra fora. Tem que olhar. Você está falando aí algo que, de fato, chama a atenção. Não estou falando pelo futebol, eu estou falando que se ele quer ir para a seleção, entrar ali na lista ali, até se acontece alguma coisa com algum jogador que nem foi, ele tem que estar jogando fora do país. Senão ele não vai. E para a idade dele, eu acho meio difícil também de jogar fora, né? Ele possa ter a oportunidade que eu tive na minha época, jogando pelo Botafogo, depois de ter sido campeão brasileiro, e tive a minha primeira convocação, Rodrigo, com 30 anos. Mas na época o Zagallo estava olhando a performance dos melhores jogadores naquele momento. E eu estava muito bem, tinha feito um excelente campeonato brasileiro, e fui convocado, e depois que eu tive a oportunidade, eu não desperdicei e me mantive dentro da seleção brasileira por 3 anos até disputar a Copa da França, representando o Botafogo. E eu acho que o Marlon Freitas, ele inclusive ganhou, né, o privilégio, ele teve o privilégio de ter a foto dele na faixa dos grandes ídolos do Botafogo, né? Ele e o Luiz Henrique, por uma enquete com os torcedores, elegeram o Marlon Freitas, que foi o capitão que levantou as 2 taças no ano passado. E também... Mas você acha que se eu tivesse nesse grupo, eu ia ficar não, ele tudo mesmo... a ver. Não, Gonçalo, pelo amor de Deus. Se nós estamos falando... é lógico, tem a bandeira, eu acho que tem aqueles... Eu acho que colocou junto com os ídolos do passado. Os ídolos do passado. Inclusive, o único representante da minha geração é o Túlio Maravilha. Não, sim, mas aí você coloca dois jogadores de um elenco daquele, cara, então vamos fazer aqui, pega pelo menos o... Porque não foi só um destaque das conquistas do time. Então faz um bandeirão lá com todo esse time e faz um outro, tá ali, essa data, agora colocar 2... Eu ia ficar puto nesse bandeirão. Tem um outro bandeirão que a torcida, não sei por que parou de exibir, né, que vinha exibindo já há muitos anos, que é um bandeirão que tem alguns jogadores do time campeão brasileiro de 95, eu estou entre esses atletas, eu, Gotardo, Wagner, Sérgio Manuel, Túlio e o Donizete. Não dá para colocar todo mundo, então normalmente os torcedores têm entre eles uma preferência e de acordo com essa preferência... Não, pode colocar, não estou falando, tá ali, os então, torcedores, mas eu não concordo com, tipo assim, não foi eles que ganharam sozinhos. Não, claro. Lógico, tá ali os principais... destaque, enfim, mas eu colocaria um bandeirão com uma foto do time, tipo assim, subiu lá na data tal, que foi a final do título, ou o mês que ganhou o título do Campeonato Brasileiro desse ano, e levanta o bandeirão lá de todo mundo. Aí eu acho legal. Agora, pegar 2 jogadores e... realmente... Não. Mesmo porque
É muito. Outros jogadores podem se sentir Lógico que sente, cara. A gente fala, pô, chateados, né? então ganhou Porque, sozinho? Ganhou na sozinho? verdade, a torcida sempre vai eleger alguns jogadores durante uma campanha. Tem alguns jogadores que se destacam mais que outros, isso é normal. Acho que em todas as conquistas de todos os clubes no Brasil, sempre tem alguns jogadores que têm um destaque maior, né? Dentre os 11 Quem que ou foi mesmo que colocou? 18. Foi o... Quem que foi? Quem que foi pro Bandeirão? Teve o Não, Luiz agora, nesse Henrique, aí. O Luiz Henrique. e o O Marlon Luiz Henrique... Freitas. Então tá, vamos entender Eu um acho pouquinho. que, assim, O jogou Luiz até pouco Henrique, tempo. no ano que o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou tudo. O Botafogo ganhou esse ano e, tipo, é o Botafogo, não tem mais time. Foi mais ou menos isso. Ele ganhou, tipo assim, 50% do jogo. Falou, cara, joga a bola nele que ele decide. Aconteceu isso? Não. Então, Na verdade, não. não aconteceu. Nenhum dos time- dois que o foi time- pro Bandeirão, não aconteceu isso. De você o chegar e Marlon falar assim, Freitas, ô assim, Messi, você foi o Messi do Botafogo. eu acho Sem que você a gente não teria ganhado. a torcida Não. tem que esperar, assim, tem que analisar um período maior, né? O próprio Marlon Freitas, cara, teve assim ao ser perguntado ao final do jogo do sentimento dele de ter visto a foto dele entre os ídolos, né, do passado, da galeria de ídolos do clube, ele foi muito coerente. Ele falou, olha, eu não esperava porque eu tô no meu segundo ano, estou indo para o meu terceiro ano no Botafogo. Ele jogou 23, né, que foi aquele ano que teve... O Botafogo fez uma campanha espetacular e no final acabou entregando para o Palmeiras. Ele foi um dos jogadores que foi, inclusive, muito criticado, né? A torcida, quando virou o ano para 2024, a torcida estava pedindo a saída dele do clube e ele deu a volta por cima, se tornou capitão e aí o Botafogo teve aí um dos maiores anos da sua história e ele aí sim pode ter essa representatividade porque foi o capitão. Então a torcida jamais vai esquecer do capitão da conquista da Libertadores, da primeira da história do clube, e da conquista do Brasileiro, o segundo da história do clube, né, na verdade. Assim como... É que ele levantou os 2 troféus daqui. Exatamente. Tudo bem, aí você me deu um argumento que eu falava, vai, bota ele lá. Mas ele falou isso, ó, eu Agora... tenho pouco tempo, eu espero poder ficar mais tempo para merecer, de fato, estar ali naquela galeria. Igual, pô, eu joguei 7 anos no Botafogo. Ou seja, toda a minha história com o Botafogo, tudo que o torcedor que me acompanhou e que talvez os jovens não conheçam, mas se forem lá saber da história do Gonçalves com o Botafogo, desde o gol contra que eu fiz, ainda atuando pelo Flamengo, que ajudou o Botafogo a conquistar um título estadual que não vencia há 21 anos, né? Tinha um jejum de 21 anos, então, e representar o Botafogo na seleção brasileira, enfim. Então, o torcedor tem que escolher, tem que olhar bem, né, a trajetória completa. E depois que o jogador para de jogar, aí sim que eu acho que ele merece estar sendo lembrado eternamente, como aqueles jogadores que estão nesse bandeirão, né, são lembrados. Né? Muitos deles já não estão entre nós. Pouca história para estar junto ainda. com os caras que fizeram muita história. Exato. Você está entendendo? E pô, quanto tempo esses caras que estão ali no bandeirão ficaram dentro do clube? Quanto tempo esses... Pô, não, quantos você tem que analisar a carreira agora, toda, né, do jogador. Foi um ano maravilhoso, ganhou tudo. Pô, que não é fácil ganhar no Brasil, pô, brasileiro, e tá ali se mantendo. E aí você pega um jogador como ele, pô, muito bom. Foi bem demais. Fala, pô, eu não sei se eu mereço estar ali. Agora, colocar ele, se você for pegar outro jogador do time lá, posso que tem dele que é mais velho que dele de clube. Não, enfim, a gente entende esse tipo de ação, né? Também, o torcedor fala, mas... O torcedor, ele tem o direito, enfim. Fizeram essa enquete, o torcedor tem que opinar e dentro Quem dessa fez essa enquete? O clube? A torcida que faz. Não foi o clube, não. A torcida que faz esse bandeirão, né? Assim como a torcida também antes, no outro bandeirão, que eu não sei porque que não estão exibindo mais, deveriam, né, criar um novo bandeirão como fizeram, mas deixar o antigo também. Exatamente, Gonçalo. Para que nós, da nossa geração e outros que estavam nesse bandeirão, continuem sendo lembrados, né, pelos torcedores das novas gerações. Então isso eu acho que vale a pena. Agora, voltando ao jogo, eu queria falar bastante do segundo tempo, porque no segundo tempo, Rodrigo, aí deu para ver o trabalho do Renato Paiva. E era isso que o torcedor estava esperando, porque ele faz as alterações, né? Ele tira o Vitinho, bota o Matheus Pontes,
A principal alteração que ele fez, na minha opinião, foi a entrada do Santi no lugar do Patrick de Paula, porque o Patrick de Paula ele é volante. Eu não acho que ele funcione tão bem jogando como um meia um pouco mais avançado, como ele estava jogando no primeiro tempo. Porque o Botafogo mantinha. O Botafogo entrou em campo no primeiro tempo jogando num 4-1. Do jogo né, passado o Alex Telles também não estava jogando e não jogou, né? Mas aí foi questão de poupar um pouco ele, botou ele no segundo tempo. Mas a formação tática do Botafogo, no início do jogo, era 4-1-4-1, porque ele manteve o Gregory à frente da linha defensiva, dos 4 defensores. E aí, como o Marlon Freitas tem uma saída de bola melhor e chega no ataque, ele avançou um pouco o Marlon Freitas junto com o Patrick de Paula numa linha de 4. E depois o Igor Jesus. Então ficou Arthur, Marlon Freitas, Patrick de Paula Savarino e o Igor Jesus. Aí no segundo tempo ele tira o Savarino e volta com o Santi Rodrigues, que é um jogador que é mais ofensivo. Ele aqui na MLS jogava sempre como um meia ofensivo, como um 10, um jogador que finaliza, que tem também o passe infiltrado, que tem o drible. E ele quase fez um golaço numa jogada que ele recebeu pela esquerda, driblou para o meio e bateu no gol e por pouco não faz um golaço. Então aí o Botafogo começou a dominar completamente a equipe do Juventude, né? Tanto é que o segundo gol foi uma jogada de uma transição ofensiva espetacular. Não, o segundo gol, né? O gol do Matheus Ponte, que começa numa jogada iniciada pelo John, que faz um passe pela direita, e aí a troca de passe até chegar na esquerda no Cuiabano, que cruzou, e o Matheus Ponte entra pelo meio da área de surpresa e faz o gol. Então, o Renato Paiva já declarou que ele gosta que o lateral contrário à jogada ofensiva, né, por um dos lados, o lateral contrário se apresente na área como elemento surpresa. Então, você precisa treinar para que no jogo possa dar certo. E aí a gente vê que realmente foi uma jogada bem trabalhada, que saiu no jogo, que eles devem estar trabalhando nos treinamentos, e teve êxito porque o Matheus Ponte conseguiu, como lateral direito, entrar na área para finalizar um cruzamento do lateral esquerdo. E assim deve ser. Talvez ele tenha colocado o Cuiabano, porque o Cuiabano ele é mais ofensivo que o Alex Telles. Tem mais velocidade, tem mais força. Então, se ele projeta, né, as jogadas ofensivas do Botafogo, quando o lateral direito for ao fundo para cruzar, e aí entra o meia, entra o atacante de área, né, o centroavante, o Igor Jesus, e entra o lateral esquerdo como surpresa. O Alex Telles não faz tanto isso, porque não tem tanta velocidade de explosão como tem o Cuiabano. Talvez ele tenha pensado nessa opção do Cuiabano para que ele pudesse ter mais ofensividade nas jogadas que eles estão treinando ao longo da semana, né? E aí no segundo tempo ele tirou o Vitinho e botou o Matheus Ponte, e o Cuiabano ainda estava em campo, fez a jogada e o Matheus Ponte fez o gol. E então, ele não mexeu no centroavante, né? Não. Que inclusive até mexeu no final, acabou com um jejum aí de... falou 2 meses, mas não dá para colocar um mês de férias na conta do jogador, né? Então, vamos colocar um mês aí também que incomoda, o cara que é o cara decisivo do Botafogo, e o Igor Jesus faz o gol. E aí ele colocou... Ele mudou. Não, no segundo tempo ele botou o Mastriani, que inclusive foi apresentado essa semana. Né, ele tirou o Igor, que eu acho que é onde que ele vai já pensando já no jogo de terça-feira, né, o jogo de amanhã. Não, mas ele precisa ver, né, o Juan Cruz, que teve algumas oportunidades no estadual e foi muito mal, parece que ele perdeu totalmente a vez, digamos assim, como reserva imediato do Igor Jesus. Apesar de ter essa característica de jogador de área, segundo o próprio Renato Paiva falou, ele precisa se adaptar melhor. Ele foi educado para dizer que não é um jogador que ele vai utilizar muito nesse atual elenco do Botafogo. Por isso, ele trouxe o Mastriani, que é um uruguaio e parece que é o substituto imediato do Igor Jesus. O Igor Jesus é titular absoluto, né? O Mastriani chegou, foi apresentado, falou que veio para disputar a posição, é natural, mas eu acredito que vai ser muito difícil que ele possa tomar a posição do Igor Jesus. Mas é um jogador que vai ser importante pela característica dele, entrando no segundo tempo ou substituindo
o Igor Jesus, né? Talvez tenha uma possibilidade futura, se precisar de vencer um jogo, ou estiver perdendo um jogo, precisar de botar 2 atacantes para utilizar jogadas com bola aérea, ele possa até entrar para jogar junto com, porque ele é mais de área, com o né? Igor Jesus. Ele é mais de área e o Igor Jesus já sabe um Exatamente. pouquinho. Exatamente. Daria para testar isso aí, hein? Mas eu acho que esse é o time titular do Botafogo, com o Arthur jogando pela direita, Mas o aí Igor ele Jesus tiraria e o Santi. o Savarino ou o Arthur. Ele não vai jogar se ele for testar os dois atacantes. Isso aí Aí pode ele ser vai uma ter que opção do mexer. segundo tempo, que ele tenha que tirar um meia que possa estar volante, mal no jogo, que lá. não esteja bem no jogo, para poder tornar o time mais ofensivo utilizando bola aérea, por exemplo, se ele estiver enfrentando uma zaga adversária com muita estatura. Mas o Botafogo tem peças para mexer, e isso ficou evidente nesse jogo, porque o Savarino voltou a jogar bem, o Marlon Freitas jogou muito bem nesse jogo também, o Gregory fazendo a função dele mais defensiva, e de vez em quando o Gregory chega na área. Isso é um aspecto importante que a gente tem que destacar, Rodrigo, porque às vezes se inverte. O Marlon fica e o Gregory chega na área de surpresa, né? E assim foi que ele fez o gol ano passado, que deu o título do Brasileiro. Então, né? Mas isso que eu falei pra você no jogo passado da Libertadores, eu falei, cara, o Greg ele sai com a bola, mas essa função até o Marlon Freitas podia fazer. Ele colocar o Greg mais a favor, porque o Greg, Sim. cara, tem um pulmão e corre muito, corre o jogo inteiro. E tem um bom passe, tem essa chegada dentro da área. Então eu acho verdade, que essa assim, foi a melhor marcação. são 2 jogadores com características parecidas, né? O Gregory e o Marlon Freitas. Sendo que o Marlon Freitas tem um passe melhor, tem mais visão de jogo, vira mais a bola de um lado para o outro, você tem uma inversão de bola com mais qualidade. Mas tanto ele chega com facilidade na área para finalizar, quanto o Gregory. Então, quando o Gregory ele vai de surpresa, o Marlon Freitas fica. E aí você tem a formação do Arthur pela esquerda, o Savarino, ou o Savarino pela esquerda e o Santi pelo meio, você tem a possibilidade de ter jogadores se aproximando na hora que o Botafogo tem a posse de bola para fazer triangulações pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para fazer as tabelas pelo meio. Né? Isso dá alternativas ofensivas ao Botafogo que, no meu modo de ver, pode sim fazer com que o Botafogo tenha condições de estar vencendo os adversários daqui para frente. Quem que você mexeria aí, Gonçalo? Que você falaria, esse aqui, eu colocaria esse aqui seria o meu time titular. Não, meu time titular, esse aí que tá meu jogando? time titular é esse. É o John. Você gosta mais desse aí? É o Vitinho, pela experiência dele, um jogador que veio da Europa. A dupla de zaga, o Jair foi mais uma vez muito bem no jogo. Barbosa. Sim, é um jogador que tem uma perspectiva de crescimento muito grande, mas o titular não é o Jair, tá? O titular é o Bastos, com o Alexandre Barbosa e o Alex Telles. Né? O Gregory e o Marlon, Arthur, Santi, Savarino e o Igor Jesus. Eu acho que esse é o time titular do Botafogo. Vocês aí podem mandar aqui, né, nos comentários qual o time titular que vocês consideram ideal do Botafogo para essa temporada. O John Textor está falando aí já sobre o Campeonato Mundial, que é o foco dele total, a Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, ele hoje deu uma declaração, né, falando, provocando o presidente do Paris Saint-Germain, que eles têm ali uma divergência grande lá por causa do Olympique Lyon e do Paris Saint-Germain, e ele dizendo que o Botafogo vai enfrentar um time pequeno. Exatamente. Nesse Campeonato Mundial de Clubes. Mas, pô, a gente vê claramente que é uma provocação direta que tem que se respeitar, logicamente, um Paris Saint-Germain, que é um grande clube do futebol mundial na atualidade. Né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas, enfim, para fechar o Botafogo... Provoca, vai lá e ó... o Botafogo enfrenta amanhã o Carabobo da Venezuela. Eu acho que vence com facilidade, pelo time que tem, pelo momento. E para o Campeonato Brasileiro, o próximo jogo só no final de semana contra o Bragantino fora de casa. Um jogo enjoado, um jogo difícil. Não é fácil lá não. Jogar lá em Bragança Paulista não é fácil, mas a gente torce para que o Botafogo continue crescendo. Né? E pelo que apresentou nesse jogo contra o Juventude, jogando em casa, acho que o torcedor está esperançoso. Boa, isso aí. Então o Gonçalo já trouxe todas
aqui, né? Falamos um pouquinho do Botafogo. Vamos chamar o comercial aqui rapidinho. E aí já mudamos aí pro Vasco. Eu tô... Ai, meu Pau Deus. da vida, né? Ah, O Deus Vasco. me livre. Dá um café pra mim, vai. Café. Vamos tomar um café. Vamos lá, Julião. Fala, pessoal. Estamos de volta. Vou falar um pouquinho aqui. A pressão aumenta, hein, Cali? Porque se ele não ganhar o jogo pela Sul-Americana agora, e o Pedrinho só não trocou, não mandou ele embora por causa desse jogo de terça-feira, que ia estar muito em cima. Mas o meio da semana, agora, aí depois tem o jogo, acho que só no sábado, com o Sport. E aí eu não sei, se ele não tiver um bom resultado, não fizer esse time... Não, eu não falo nem fazer, ô Gonçalo, não falo nem de fazer o time jogar. É acertar o time. O que você acha que está faltando? Pelo que você já viu desses jogos do Vasco, o que você acha que está faltando? Qual tem sido a maior dificuldade do Vasco nesses jogos que tanto da Sul-Americana quanto do Brasileiro, na sua opinião? Para mim, o setor defensivo eu acho que é onde que começa se acertar a equipe. O Vasco sofre muito com o setor defensivo. Cara, saiu o Lemos não jogou ontem, né? Sábado, né? Não jogou sábado, né? Contra o Corinthians, vamos dizer, né? 3-0 pro Corinthians. E aí vem muito do que... Aí a gente tem que pegar um pacote que é tanta coisa assim que é difícil até de explicar. Primeiro vem o Pedrinho e fala que o time é o top, né? Tá entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Os melhores times. E quem que tá entre os 8, se é assim que ele coloca, e levar de 3-0, o time que é top 8 não leva de 3-0 de nenhum time. É ali, é jogo difícil, é jogo parelho, né? E vai para um jogo com o Corinthians, sabe que é um jogo difícil, cara, não dá para poupar jogador. Eu entro mais uma vez e eu falo, pô, é jogo... Todo mundo sabe que é jogar eu não falo nem no Campeonato Brasileiro, jogar no Brasil. Jogar no Brasil é difícil, tem jogo mesmo, cara. Sim. Não tem jogo aonde que tiver uma brecha para colocar a agenda. O Botafogo, o Vasco vão jogar agora no Sul-Americano amanhã. E jogaram sábado. É assim, a hora que tem, bota para jogar. E aí, quer poupar o jogador? Cara, deixa o jogador dentro de campo. Tô falando do Lemos, né? Porque é impressionante que ele sai... Mas ele poupou o Coutinho e poupou o Verguete. O Verret? Não. O Verret, não, né? Aí eu falo de poupar o... E botou no segundo tempo. Quer dizer, se ele não coloca o jogador de cara, né, que tem... Eu acho que assim, o treinador, na minha opinião, tá? Eu até entendo a necessidade de poupar alguns jogadores, mas eu acho que isso é válido mais do meio da temporada para o final. No início da temporada, Gonçalo. você só vai conseguir entrosar a equipe, Rodrigo, se você botar os melhores jogadores em campo para eles jogarem mais jogos. Concordo. Se eles não jogarem mais jogos, eles não vão conseguir o entrosamento que eles podem apresentar de acordo com a capacidade de cada um deles. Então ele vai para um jogo contra o Corinthians, né, que é um time que está bem entrosado, vem jogando junto desde o ano passado. Time que não é bobo. Ele poupa o seu principal atacante, que é o Verret. Quer dizer, dá para entender isso? Eu não consigo entender. Não, e depois ele coloca... Eu acho que isso dar um tiro no pé. É isso que não dá para entender. Depois ele coloca quando o time já está perdendo. Então, é isso que não dá para entender. Coloca ele tira 2 jogadores que, para mim, lógico, não é porque também teve falhas para mim. Para mim, o gol que tomou no jogo pela Sul-Americana foi falha. O zagueiro ficar de costa o marcador atrás, isso aí para mim não existe. Tem que estar vendo a bola e o marcador. E eles voltaram a falhar, né? Nós que somos zagueiros, a gente pode analisar com propriedade as atuações dos zagueiros do Vasco nesses últimos jogos. E realmente atuações desastrosas, né? O pênalti Lucas Freitas, que o João Vitor cometeu, pô, isso é o que você fala de juvenil, né? Muito juvenil. Como é que ele deixa a perna para trás? Isso é jogada de pelada. Na pelada que a gente faz isso. O jogador passa, a gente bota a perna para trás ali para tentar derrubar o jogador.
para derrubar, isso é claramente um recurso quando você quer derrubar o atacante que faz o drible, onde você não consegue pegar ele com a sua perna de frente, né? Aí você Não, mas pega aí e é bota a porque tá perna mal pra trás. posicionado, Mal Gonçalo. posicionado e sem recursos. Isso também conta muito. E não pode um jogador profissional cometer um pênalti desse. Não, eu não consigo entender, assim, por isso que eu falo que os dias do Carille, ele já no Santos, quando ele tava, que era treinador do Santos, ele tava pra ser, né, já tinha subido, já ia ser campeão da Série B, e ele foi mandado embora. E a torcida não goiava, a torcida vaiava ele lá. Por quê? Ele é um cara que ele monta a equipe defensivamente, vai lá e acha um gol, é isso que ele faz. Só que aí quando vem o presidente e fala que nós temos um time que estamos entre os 8, não, é mentira, tá mentindo, entendeu? A gente vê o Lucas Freitas limitado, Mas não isso tem assim, como, Rodrigo, João Vitor. Rodrigo, cada um Cara, tem a forma de ver o futebol, né? Eu discordo também dessa análise do Pedrinho, que o time, esse atual elenco do Vasco, está entre os 8 melhores do futebol brasileiro. Na minha opinião, não está. Mas pode ser que para ele, na visão dele, né, talvez com uma grande dose de sentimento, ou de querer passar otimismo para o seu torcedor, ele tenha falado isso. Né? Mas aí, para falar isso, você tem que realmente ter o respaldo do time dentro de campo. E aí ele fala isso, o time vai lá e joga como jogou contra o Corinthians, quer dizer, tira totalmente a credibilidade não, mas dele. aí o treinador vai na coletiva, ele pega e fala. Aí eu tive. Quando nós tomamos o gol, já logo do Yuri Alberto, eu já fiquei com medo porque o time ia cair no psicológico, cara. Que psicológico. Toda hora ele fala. Aí entra a brincadeira que a gente fala de juvenil, né? Parece que é time juvenil, então. Pô, se ele toma um gol, ele fala, nossa, agora o meu time, o psicológico do meu time não vai render mais. Ah, se ele não toma, não, meu time tava fora. Cara, para com isso. Para com isso, faz esse time jogar. Dentro do que é o time, Puma Rodrigues não marca. Isso aí todo mundo já sabe. Tem que colocar. E colocou o Tietê e o Jair para jogar. Aí ele tira o centroavante nosso, que é o melhor centroavante, e é um jogo que a gente tinha até falado, né, no empate pela Sul-Americana, Gonçalo, que a gente pega e fala, pô, tirou o cara que tinha que segurar a bola lá na frente. É o que tinha que fazer com o Corinthians também, era a mesma coisa. Só que aqui o contrário é que o Vasco saiu atrás do placar e não conseguiu, como levou muito mais gol, porque é um time desorganizado. Para você, qual seria a melhor formação nesse momento? Dentro dessa análise do Pedrinho, né, que é um cara que conhece futebol e comentou muito sobre futebol antes de virar presidente do Vasco e esteve dentro das 4 linhas, foi um excelente jogador. Mas eu acredito que ele tenha falado isso para motivar um pouco o torcedor, ou talvez com a credibilidade que ele tenha, né, no futebol, para poder falar e animar um pouco o seu torcedor. Mas de fato é que, quer dizer, a fala acaba sendo equivocada porque a equipe vai a campo na sequência e tem uma atuação, na minha opinião, muito abaixo do que a gente esperava, muito abaixo do que o torcedor vascaíno esperava. E aí você vê, com alguns jogadores que têm peso no futebol brasileiro, o Vasco foi a campo com o Tietê, com o Payet, com o Augusto, mas o Ryan, por exemplo, é um jogador jovem ainda. Não, tem 3 jogadores que ele colocou depois no segundo tempo, que é titular. Claro, mas não podia abrir mão do Verratti, por exemplo. Né? É um cara que preocupa de cara o zagueiro adversário pelo momento que ele vem passando. E o Corinthians, o Vasco não jogou, com todo respeito, não jogou contra o Ceará, que voltou agora da Série B, né? Não jogou contra a Juventude, não jogou contra equipes de menor expressão que o Vasco. Pegou o Corinthians, campeão paulista, né? Um time que tem jogadores de muito peso. Você não pode enfrentar o Corinthians poupando seus melhores jogadores. Não Essa é a pode. minha opinião. Independente do momento ou de qual seja o campeonato ou da época do ano, você tem que
encarar os principais clubes do futebol brasileiro com o que você tem de melhor. Essa é a minha opinião, com o que você tem de melhor. Esse negócio de poupar o jogador e tal, se ele realmente estiver sentindo algum tipo de lesão, não tiver 100% e for constatado que se colocar para jogar é um grande risco de você, o jogador ter uma lesão e ficar de fora depois de muitos jogos, ficar longe da equipe durante muito tempo, tudo bem. Agora, estamos no início da temporada, não dá para você não encarar o Corinthians com o que você tem de melhor. Essa é a minha opinião. Não, eu tô com você, porque ele levar vamos falar do Verratti, só para você para entender. O ano passado, o Verratti jogou quase todos os jogos. Quase todos os jogos. Não foi poupado nenhum, simplesmente jogou, vai lá e joga. Ele jogou quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ele jogou. Quase 70%, 80%. Aí você tem o Hugo Moura, que o Jair entrou no lugar dele. Para mim eu não mexeria, levou no banco. E depois no segundo tempo ele entra. Então não dá para entender. Eu colocaria então, seguinte galera, a gente tem que pelo menos empatar, enfim, vamos jogar. Vamos jogar como eu coloquei. Pô, um empate, até no meu palpite eu coloquei empate. Agora, se sai a escalação antes, eu ia falar, pô, 4-3-0. E só não foi mais por causa do VAR, por causa de detalhezinho, de um pé ali em impedimento. Teve 2 gols anulados, né? Se não tinha sido mais. Foram 3 e a podia ter vergonha ia sido ser 5, maior, 6, Gonçalo. verdade. Ia ser maior. Então, quando eu vejo a escalação com Tietê, Jair, Payet, o Payet ainda até, se é no lugar do Coutinho, até ainda vamos, porque o Coutinho ele sofre, aí tudo bem, aí nós vamos conversar, pô, vamos poupar, você entra no segundo tempo, enfim, mas não foi esse caso. Aí ele tira o Lemos jogou 2 partidas pelo Vasco, uma em casa e outra fora pela Sul-Americana. E aí ele não pode jogar 45 minutos. Não, mas o Coutinho foi pro jogo. Não, mas ele não colocou, ele porque não colocou, já tinha ido embora. Ele falou, se eu coloco o Coutinho, eu não vou ganhar. Então ele falou, segura. Aí, todos os titulares que ele fala, ele coloca a hora que tá, tipo, a 3. Coloca. Mas peraí, cara, é errado Rodrigo, demais. Você vai enfrentar o Corinthians em São Paulo, atual campeão paulista. Aí você leva o Coutinho para o banco para não utilizar o jogador. Para que você levou o jogador então para São Paulo? Então, é isso. Não, se você leva não pode todos abrir os mão jogadores... do Coutinho, você não pode abrir mão de um Verratti, quer dizer, um jogador que preocupa qualquer zagueiro de qualquer equipe no mundo. Se você, o técnico adversário, for analisar, né, estudar o time adversário. Até se o Vasco fosse jogar contra um time europeu, e o time europeu, logicamente, antes de enfrentar o Vasco, vai estudar como joga a equipe, quais são os seus principais jogadores, vendo os números do Verratti, ia ficar preocupado. Ia ter uma preocupação maior, né, para montar a sua equipe defensivamente, com muito cuidado em relação ao Verratti. Então, assim, não dá para entender realmente, no momento que o Vasco está passando, do Carille não utilizar seus melhores jogadores. Ele não consegue fazer o time jogar, o Gonçalves. A verdade é essa. As mexidas que ele faz, tem lógica no quê? Ele colocou o time para trás na Sul-Americana, foi lá, o time sofreu o empate. E aí, eu lembro até muito que você pegou e falou, se tem mais 10 minutos, perde o jogo. Perde o jogo. Ele não conseguiu, tiveram, que eu tava vendo, 70 bolas alçadas na área no jogo cara, será que o treinador não tá lá e fala assim, cara, se ele só cruza, eu preciso colocar alguém ali pra marcar, parar de cruzar. Cara, isso é simples, velho. Isso aí a gente jogava, aí eu entro nos juvenis que estão ali atrás, Luca Freitas, João Vitor, que é o quê? Cara, vai marcar lá, que estão cruzando muito. Isso aí a gente fazia dentro do campo, conversa. O Mauro Freitas, ajuda aqui, não deixa mais descer, chama então, mas faz alguma coisa. Nem isso os jogadores fazem. Aí você vai para um jogo com o Corinthians, casa cheia, pressão, os caras jogam mesmo, e se deixar os caras vão. Tem o primeiro gol do Corinthians, ô Gonçalves, João Vitor correndo de costa, a bola é lançada no meio do Puma Rodrigues,
E do João Vitor correndo de costa, ajeita, é gol de rachão que a gente fazia antes dos jogos, pô. É vergonhoso, é desanimador ver E ver o Vasco jogar. o Vasco agora joga pela Sul-Americana, em casa, né, amanhã, e aí tem a obrigação de vencer o jogo. Se não vencer esse jogo, realmente eu acho que a situação do Carille começa a ficar muito difícil no clube. Até porque no próximo jogo do Brasileiro, também em casa, pega o Sport Recife. Aí, Ou seja, aí são 2 jogos que o Vasco tem a obrigação de vencer, né? Pelo contexto dessa derrota para o Corinthians, do empate semana passada pela Sul-Americana, o Vasco tem que vencer. Eu acho que se não vencer, realmente vai ficar insustentável a permanência do Carille no Vasco. Se aconteceu, né, vamos fazer uma leitura mais ou menos do que foi o primeiro jogo do Vasco em São Januário contra o Santos. Se o Vasco sair atrás do placar no sábado contra o Sport, 5, 10 minutos, se sair o que for, sair atrás do placar, depois você me fala o que vai acontecer logo após que tomar o gol. Isso, se o Carille ganhar o jogo de terça-feira ou não, isso vai acontecer. Aí vai vir para todo mundo. Vai vir para todo mundo. Vai sobrar para Pedrinho, vai sobrar, que já nas redes sociais já eu vejo muito, né, que aparece muito aqui para mim, Pedrinho, você tá de sacanagem, o que tá acontecendo, você falar que o time é top 8, mas levar de 3-0, os jogadores que entram não dá conta do recado. Então, assim, tá realmente preocupante, assim, o Vasco. Não pela segunda rodada do campeonato, mas é que não se acerta, mas não consegue você acertar. Concorda com o Carille e com o Pedrinho que o Vasco não precisa de reforços? Não precisa de mais jogadores com qualidade para chegar e incorporar esse elenco? Isso foi perguntado pro Carille, eu falo agora que não. Ele falou que não. Tá de brincadeira. Eu acho eles só podem estar de brincadeira. Um time que é top 8 e levar de 3... E eu não falo só de... O time é limitado. Um time que é top 8 não pode ser limitado. O time tem que ter banco. O time tem que ter pelo menos ali 4, 5 peças que a hora que entra, o time não cai. Eu tava vendo ontem o jogo do Flamengo. O Flamengo, no segundo tempo, botou o Plata e o Bruno Henrique no segundo tempo, cara. E o Araújo. Quer dizer, você olha, né, o time do Flamengo, nós vamos falar sobre o Flamengo, que venceu uma vitória importante fora de casa. Aí você olha o time, como o Felipe roda a equipe, né, e pode se dar o luxo, de acordo com o adversário, de escolher um ou outro jogador, mas o nível é o mesmo. O Vasco não pode fazer isso. Eu ia colocar aqui. O Botafogo também não pode fazer isso, né? Porque o Botafogo tem no seu banco muitos jogadores que têm potencial, mas são jogadores jovens. Mas ele tem time. Né? Mas tem um time... É isso que eu tô falando. Tem uma base. Tem o Vasco nem uma base tem. O Vasco tem um não time, tem. Tá jogando. Então, se você trocar não vai sentir muito. Agora, se você tira um Verratti, olha o que acontece com o time do Vasco. O time do Vasco sente muito. E aí, a gente tá falando de elenco. Quem é o reserva do Paulo Henrique? O Puma Rodrigues. Quem é o reserva do Lucas Piton? Por que o Lucas Piton não sai? Porque não tem reserva, pô. Porque não tem. E ele joga todos os jogos. O lateral esquerdo. O ideal, dentro da montagem de um elenco, o ideal é você ter 2 jogadores para cada posição da mesma qualidade, com o mesmo potencial. Então, aí você pode, se o jogador for suspenso ou tiver lesionado, o jogador que entra mantém, né, a mesma qualidade da equipe, porque os jogadores têm características parecidas e têm o mesmo potencial. Agora, a gente não vê no elenco do Vasco, quando você substitui o jogador que começa jogando, é a mesma qualidade, né? O Botafogo também, orro, né? A gente fala isso em espanhol, orro, porque o Botafogo tem uma equipe, uma base do ano passado, contratou jogadores de qualidade, mas são jogadores jovens. E tem certas competições que o peso, a pressão é muito grande. E a vantagem do Flamengo é que tem jogadores rodados com a mesma qualidade, que o Felipe Luiz pode mexer no time, e você não vê que quando você tem as trocas, as substituições,
a equipe cai. Ah, Né? O padrão da equipe mas cai. aí você quer que eu fale uma coisa pra você? Aí nós vamos entrar numa parte que é extracampo. O Botafogo não tem dívida. O Botafogo tá com uma SAF lá que vem, contrata, pô, preciso disso e tal. Demora, vem, achou o treinador. Isso aí, querendo que ele sair dentro de um clube, você sabe muito bem, ainda mais hoje. Hoje que tem a SAF, que paga, os jogadores pagam em dia e tal. O Vasco não tá assim, o Vasco tá se afundando ali, tentando pagar dívidas e Outra tá acumulando realidade. mais. É outra coisa, o Vasco não saiu do lugar, ô Gonçalo. O É Vasco triste pra mim vive falar isso, outra mas é realidade, verdade. lógico. Você Vive entendeu? outra Eles estão com um realidade. problema, o Pedrinho tá com um problema muito grande, e aí por isso que ele vem e fala isso, dá uma entrevista falando que é top 8. Tipo assim, vou falar isso. Cara, mas não é. Não é. No próprio Rio de Janeiro, Não acho que é. o Vasco está atrás do Fluminense. Eu acho que se a gente for analisar os elencos dos clubes do Rio de Janeiro, eu acho que o Flamengo tem um elenco até superior ao do Botafogo, tá? Como um todo. Né? Não estou falando dos 11 que entram para jogar, mas eu diria que o elenco do Flamengo é o melhor do Rio, depois vem o Botafogo, depois vem o Fluminense e depois vem o Vasco. Acho que essa é claramente, qualquer um que analisa futebol, que conhece o futebol e está observando, né, esse campeonato brasileiro, as competições internacionais que os clubes do Brasil estão disputando, quando a gente olha para o elenco e vê a qualidade dos jogadores, né, a experiência desses jogadores, o currículo desses jogadores, não tem como negar que o Flamengo, nesse momento no Rio, é o elenco mais forte, né, do futebol do Rio. Depois vem Botafogo, Fluminense e Vasco. Realmente é... Eu ouvindo isso, eu vou falar pra vocês, hein, gente. É pra matar o peão mesmo, viu? Mas eu vou... eu concordo com você também. Não dá pra esconder isso. A verdade é essa mesmo. Só que, por incrível que pareça, assim, do jeito que eu tô vendo, e eu falava, né, no começo do Brasileirão, eu tava falando, pô, o Vasco é ali pra ficar entre os 10, né? Pensando um pouco do que foi o último campeonato do Vasco quando ficou entre os 10, por isso que tá na Sul-Americana. Mas aí quando você vê um time que é um time limitado individualmente, até o Puma Rodrigues. Por que o Paulo Henrique não jogou? Eu não colocaria o Matheus Carvalho. Coloca ele à frente, então não volta. Cara, você consegue tá encontrando opções e o treinador tá ali para fazer o quê? Eu consigo jogar dessa forma com esses jogadores que eu tenho. Só que ele não consegue fazer o time jogar nem bem, nem que a gente fala como que posso falar, fazer um jogo páreo, um jogo... Ganhar é outra história. Você pode jogar bem e eu jogar mal, eu posso ter ganhado do seu time, entendeu? Claro. Mas o time não joga. É muito feio de ver o time do Vasco jogar. Bom, nem vou Temos falar... um quadro novo, né? Temos? Aproveitando, terminamos essa análise do Vasco e temos um quadro novo aqui no programa. Então vamos aí, Julio. Chama então aí pra gente. Teve muita coisa antes. Se a gente for falar um pouco de treta, eu acho que veio muito por causa até do VAR ou não? Muita coisa assim ou não? O gol da vitória do Palmeiras, né? Que aí tá todo mundo na bronca. Todos os comentaristas ontem nos programas, nas resenhas pós-rodada, todos foram unânimes em afirmar que o lance do Palmeiras com o Sport não foi pênalti. Eu também achei que o zagueiro foi totalmente na bola, tocou na bola primeiro e depois teve o contato inevitável, porque ele, ao tocar na bola, firmou o pé no chão e o Veiga deixou a perna dele bater no pé do jogador e caiu. Então, assim, todos analisaram que não foram unânimes, né? Que não foi pênalti. Não foi? Não eu foi também pênalti. achei que não foi, não. O técnico do São Paulo ficou na bronca por causa da expulsão. Eu acho que essa daí foi a maior treta que teve. Eu acho que sim, porque ele ficou inconformado, ficou fora de si, entrou em campo. Não, ele foi pra cima do tentou árbitro. Ele pegar falou o que vai de árbitro. novo, hein? Falou ele... Eu acho que essa foi a maior treta. Se a gente for colocar, lógico que teve lá um chutando a bola, outro... Cara, mas a atitude também do Lian, que eu concordo com o treinador de São Paulo, sabia?
Lógico que ele se perdeu um pouco, se descontrolou e não deveria ter tido essa atitude, invadir o campo e tal, poderia ter reclamado e chamado a atenção do árbitro em função disso. Mas, pô, brincadeira, o Lianco já era para ter sido expulso no primeiro lance que ele tomou o cartão amarelo, que ele solou o jogador Não, do e o São VAR não Paulo. chamou. E o VAR não chamou, exatamente. O VAR E não depois chamou. aquela entrada ali, por nada a ver, cara. Um descontrole total do Lianco, pulou na bola, quase que deu uma voadora no alto no jogador de São Paulo. E foi muito bem expulso naquele lance, mas já era para ter sido expulso no lance anterior, né? Porque ele já tinha um cartão amarelo. Então, essa foi a treta maior, acho que da rodada, porque nós vimos o treinador, o Zubeldia, totalmente descontrolado, enfurecido, indo para cima do árbitro, como a gente nunca tinha visto antes, né? Mas também tem que lembrar também que quando eles pedem, eu vou mandar agora lá, que nem eu vi da parte do Cruzeiro, tenho certeza que é da parte do lá contra o Palmeiras também capaz de mandar lá, enfim, aquela baboseira, fez isso, aquele, né, o ofíciozinho lá. Mas lembrando que todos os clubes brasileiros votaram para a presidência né, da CBF o Edinaldo. Né? Então, meu amigo, agora vocês ficam quietinhos e vai. E o que você achou, Rodrigo, do Fluminense? O Fluminense venceu o Bragantino, apertado ali no último lance do jogo, 2-1. Mas também é uma equipe que, pela primeira vez, teve o comando do Renato Gaúcho. Eu tinha até falado que, para mim, o jogo seria empate, porque eu achava que o Fluminense iria para esse jogo ainda com técnico interino. Mas o Renato assumiu e aí a motivação dos jogadores foi outra. E o Fluminense, em alguns momentos, foi superior à equipe do Bragantino, mas o Bragantino tem uma equipe bem armada, né? Tem jogadores que vêm jogando junto desde o ano passado e a gente sabia que seria um jogo difícil para o Fluminense, como foi. Foi um jogo difícil. O Fluminense ainda precisa de mais tempo para se acertar. O Renato vai ter muito trabalho pela frente, né, para colocar a ideia de jogo dele e ter um entrosamento desses jogadores para que possam ter a performance que ele deseja. Ele quer um time que joga para frente, que tenha boa posse de bola, que faça rápida a transição ofensiva, mas precisa corrigir muito o setor defensivo. Apesar de ter o Thiago Silva, que é um zagueiro que dispensa comentários, mas o Fluminense tem apresentado algumas falhas defensivas que o Renato precisa corrigir. Mas eu acho que o Renato vai conseguir melhorar o time, porque o time parece que ficou, né, comparando um time com o outro, era muita gente discutindo dentro do gramado, como o Thiago Silva discutiu com o Mano, e aí eu via muito essa esticulação que acontece, que a gente que sabe que não é orientação, a gente que teve lá dentro, você, tem esticulações que você sabe que, tá dando dura, tá sendo, e não teve isso. Aí vem um pouquinho do que a gente estava falando de times limitados, ou times que o time do Red Bull Bragantino, apesar de ser um time jovem, mas o time joga, o time vai para cima, o time tem um estilo de jogo e eles disputam, hoje eles competem, né, um se for falar assim. time difícil de ganhar de qualquer outro adversário que tenha um elenco melhor, por exemplo, como o Flamengo, o próprio Botafogo, São Paulo, o Inter, o Bragantino, nos últimos anos, tem montado equipes competitivas e tem dificultado muito a vida dos times grandes, né? Mesmo jogando contra o Flamengo, contra o Palmeiras, São Paulo, enfim. Já mostrou isso no ano passado no Brasileiro, no ano retrasado, mostrou isso nas competições internacionais, né, que disputou. É uma equipe difícil de ser batido. O Botafogo vai enfrentar no próximo final de semana e vai ter dificuldade, principalmente porque o jogo é lá em Bragança Paulista. Agora, o Flamengo, para a gente fechar, né, já estamos chegando no final do nosso programa. O que tu achou do Flamengo ontem, na vitória diante do Vitória? Eu acho que o time não jogou bem, mas mesmo assim é um time que dá trabalho. É um time que você tira o Arrascaeta, que estava há muito tempo, né, que estava machucado.
E aí Rascaeta que fez um gol, Pô, golaço, aquele, né? aquele salãozinho. Genialidade, cara. Ele vai, ele recebeu de costa, fez um giro que não, ele ele deixou rouba a dois. bola. Ele rouba a bola. Exatamente, ele roubou e fez um giro. Rapidamente ele já caído, já consegue puxar. Aí nós estamos falando de qualidade de qualidade. Aí é outra coisa. Um jogador que tem muito recurso. Recurso e visão de jogo, né? Pô, porque demais. ele olhou e deu aquele biquinho, estilo Romário. E aí entra o Bruno Henrique, que tá naqueles seus momentos né? Que fase do que Bruno todo Henrique. jogador gosta de estar aquela, né? Que fase por cima da carne seca. A bola tá procurando ele entrou. Aí. Nos poucos minutos que ele esteve em campo, ele fez o gol. Teve uma cabeçada que ele quase fez o segundo gol dele no jogo. E tá dando tudo certo para ele. Então, assim, o Flamengo, muito bem comandado pelo Felipe Luiz, é um dos candidatos, sem dúvida nenhuma, ao título desse Campeonato Brasileiro. Não só por ter um treinador que conhece muito bem o time, pelo padrão de jogo que vem sendo mantido desde o ano passado e pelas peças que tem, né? A qualidade de jogadores individualmente. O Flamengo tem, assim, jogando contra o Vitória, mesmo fora de casa, eu cravei vitória do Flamengo, porque a gente olha para o time do Vitória, é um time em formação, que subiu, enfim, subiu no ano passado, né, e se manteve na primeira divisão, mas não tem as condições financeiras para reforçar a equipe. E quando a gente olha a qualidade de jogadores do Flamengo e olha do Vitória, como também, se a gente for comparar com as demais equipes que subiram esse ano, o Flamengo é muito superior e mesmo jogando fora de casa contra essas equipes, pode ser considerado titular. É isso aí, Gonçalo. Bom, chegando mais um final do Clássico aqui na Adega Gaúcha, aqui em Orlando. Queria mandar um grande abraço para o Adrianinho. Lembra do Adrianinho ou não? Meia, tá aqui com a gente. Grande abraço, Adrianinho. Abraço, Adrianinho, tá aqui em Orlando. Também queria mandar um abraço para o Daniel Gouveia, de lá de Poços de Calda também. Tamo junto, meu parceiro, tá? Gonçalo, até a próxima? Hã? Vamos ver aqui. Bom, Daniel, o Vasco vai brigar pela Sul-Americana, o Vasco, do jeito que tá, ele vai brigar pela zona do rebaixamento. Se não arrumar o time, se não... eu não falo nem trocar treinador, mas sim... você sabe que às vezes você tem um time limitado, mas ali dentro você tem que dar um chacoalhão, fazer alguma coisa. Eu acho que o desafio maior do Pedrinho é arrumar dinheiro para contratar mais jogadores para reforçar esse elenco. Porque realmente com o elenco que o Vasco tem, vai estar brigando da 10ª posição para baixo. É isso aí, então é lamentável falar isso, né? Mas é o que eu tô vendo hoje, o que o Vasco tá desempenhando dentro do gramado. Gente, valeu, obrigado por estar com a gente. Depois eu vou botar lá que eu que ganhei os palpites. Maravilha. Pois é, estamos chegando ao final de mais um programa clássico, mas olha, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pra gente, se inscreva aí no canal, deem um like, compartilhe com os amigos. Nós vamos estar compartilhando também depois, você pode assistir o clássico, nosso programa durante toda a semana, e eu vou estar compartilhando nos meus grupos de WhatsApp, e você faça o mesmo. Dessa força aí pra gente, né, Rodrigo? É isso aí, Gonçalo. Manda pergunta aí como o Daniel Gouveia mandou pra gente. A gente tá aqui no mesmo horário, né? 11h30 Orlando e 12h30 do horário de Brasil. Então, galera, valeu por estar com a gente e até a próxima, né? Até a próxima, Rodrigão. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Segunda-feira estamos de volta aí no programa clássico, ao vivo, 12h30, horário do Brasil. E olha que beleza, olha aqui. 11h30. Estamos aqui na Adega Gaúcha. Hein, isso aí. Agora vamos ao agora. papá, né? Vamos pro almoço.